conta uma história como um velho me contou. Não posso jurar que seja verdade, mas vocês sabem, tanto quanto eu, que nada se parece tanto com a mentira quanto a verdade. O olhar da estátua acompanha quem passa pela sala. Clara se arrepia com o que vê e pensa: incrível como essa gente tem mau gosto. Eu nunca teria um troço desses. Ela estava colocada no oratório da parede como se fosse algum santo. E ela tinha um olhar zombador, como se ameaçasse e sorrisse ao mesmo tempo. Clara deixa a sala e vai em direção ao quarto das crianças. Sente os olhos do duende acompanhando seus passos e desaparecendo no corredor. Então ela entra no quarto, o menino e a menina brincam sentados no carpete e montam um quebra-cabeça com a figura diabólica. Olá, eu sou a tia Clara, vou ficar com vocês essa noite. Que tal eu ajudar vocês? Como se ela fosse invisível, eles continuaram ali, olhando para baixo. Pouco antes dela entrar na sala, Clara desceu do táxi e não gostou, nadinha do que viu. Estava em frente a um sobrado imenso, quadrado, com paredes rústicas, trincadas. E ao tocar a campainha, observou um mato rasteiro adentrando a porta e engolindo a calçada. Bom, um homem de rosto chupado atendeu. Bigode fino, olhar fundo, bem vestido. Então ela disse: boa noite, eu sou a babá. O homem sorriu, apontou as escadas e disse: depois da sala, a última porta do corredor. Clara não perguntou nada. Pelo telefone, a patroa já tinha combinado tudo. Farei uma viagem urgente à casa dos meus pais e voltarei no dia seguinte. Bem que esse homem poderia olhar os meninos, pensou Clara enquanto subia as escadas. Ao chegar no quarto das crianças, ela perguntou: que figura é essa? Enquanto que sentava-se ali do lado dos meninos. Mas eles não respondem, não olham para ela, continuam paralisados, vidrados no brinquedo. Clara desconfia que tem algo errado com as crianças e resolve descer e dizer ao homem o que está acontecendo. Então ela passa pela sala, para com as mãos no corrimão da escada e tem a impressão de que está sendo seguida. E quando ela se vira, o duende está ali, parado no meio da sala. Olha para ela e sorri. Então Clara desce correndo as escadas, tropeça no último degrau, cai, se levanta, corre. E o homem está sentado em uma cadeira e segurando algo reluzente nas mãos. Senhor, senhor, aquela estátua de duende se mexeu e as crianças estão no quarto sozinhas. Ao que o homem respondeu: nós não temos estátuas, muito menos crianças. Eu sou Adriana Nunes e moro em Goiânia e faço parte do grupo Guaia de Contadores de Histórias da Universidade Federal de Goiás. E esse é o conto Casa Errada, escrito por meu amigo Paulo Martins e está no livro Cemitério das Bonecas e Outros Contos. Esse livro tem muitas histórias incrivelmente assustadoras. E eu vou compartilhar mais um conto desse livro e te convido a entrar novamente no portal do mundo sombrio e sobrenatural. Porque no fio das histórias, como no fio da vida, cada um tece o seu tapete. E depois dessa história, suas vidas nunca mais serão as mesmas. O título do conto é Sua Última Noite Aqui. Era a primeira noite que dormiu ali. Rei se mudava de novo e não estava nada contente com aquilo.
Porém, aceitava a decisão da mãe e procurava não demonstrar qualquer descontentamento, o que nem sempre era possível. A insatisfação dele não era só pela saudade dos amigos que deixou, mas principalmente porque essas casas velhas, abandonadas, o deixavam assustado, principalmente nas primeiras noites. Ao olhar para a casa, Rei sentiu um mau presságio. Algo lhe dizia que as noites ali seriam desagradáveis. A casa tinha 3 andares, tinha um telhado que imitava um castelo medieval e uma pequena janela trincada entre o teto e o telhado, que indicava um sótão. As paredes eram rústicas, rachadas e tão sujas, mas tão sujas que era impossível definir a cor. Porém, por mais que ele fosse pessimista, não imaginava a menor parte do que estava por vir. Mãe, todo mundo se muda para casas novas. Até quando vamos morar nas casas velhas? Só até eu ficar rica. Ou então até você estudar muito, virar médico e eu poder parar de trabalhar. Que tal? Depois que o marido morreu, a mãe de Rei foi obrigada a trabalhar como tecnóloga em restauração. É a profissão que ela se formou logo depois do casamento, mas que até então não havia precisado exercer. Ela pegava os casarões antigos e abandonados para restaurar e, para economizar, morava no local até a obra ficar pronta. Como sempre, nas primeiras noites, a mãe deixava o abajur aceso para espantar os medos do filho e também queimava incensos para afastar os males e o mau cheiro, normalmente do mofo. Boa noite, Rei. Boa noite, mamãe. Cada vez que se mudavam de casa, Rei custava pegar no sono. O que não foi diferente naquela primeira noite ali. O claro do abajur contrastava com as sombras ocultas nas paredes, no telhado, na vidraça. As sombras desenhavam algumas imagens engraçadas, mas muitas outras assustadoras, como animais de orelhas pontudas, pessoas com bocas rasgadas de orelha a orelha, monstros e demônios. Rei cobriu a cabeça, sem respirar, acompanhava o batimento acelerado do coração. E ele sentiu vontade, na verdade, assim, de descobrir a cabeça um pouquinho, porque ele tinha curiosidade para olhar e verificar o ambiente escuro do seu novo quarto velho. E mesmo com a cabeça tampada, era capaz de ouvir o sussurro do vento lá fora, assobiando um som fino e estridente. As mãos do vento sacudiam com força as árvores do pomar e balançavam com fúria as vidraças das janelas. Algumas vezes, Rei sentiu vontade de gritar, mas se segurou. Sua mãe precisava descansar. O dia seguinte seria de trabalho árduo. Enquanto a noite era engolida pela madrugada, Rei não conseguia pegar no sono. Levantou um pouco o cobertor e deixou uma pequena abertura para respirar. E seus olhos o enganaram. Sem querer, pela pequena fresta da coberta, ele viu algo inacreditável e assustador. Primeiro, teve a impressão de ver um vulto de um menino. Parecia ter passado correndo à sua frente e depois se escondido atrás da cama. Segundos depois, seus olhos se depararam com uma sombra apavorante no janelão de vidro do quarto. Estava ali, imóvel, o contorno de alguém que usava na cabeça o chapéu longo e pontudo. A cabeça grande, desproporcional com o corpo, mostrava que a figura não era humana. Rei não se conteve. O coração saiu pela boca e ele soltou um grito tão alto, mas
tão alto que em segundos sua mãe já estava ali dentro do quarto. Que isso, menino? Disse a mãe ao acender a luz. Rei estava com a coberta tampando sua cabeça e o cobertor, ó, tremia mais do que uma máquina velha de bater roupas. Eu vi, mamãe, eu vi, eu juro que eu vi. A mãe se sentou na beira da cama e ouviu com calma toda a história das sombras. Sem dizer nada, olhou em volta do quarto e parou os olhos em um determinado ponto. E deu um sorriso. Em seguida, se levantou e apagou as luzes. Por menos de um minuto e logo voltou a acender. Rei fez cara de desentendido. Ah, então é isso, Reinaldo. Descobri quem é seu monstro de chapéu longo. Ela disse como se estivesse dentro de uma história do Sherlock Holmes ou se ela própria fosse o Sherlock Holmes. Assim que terminou de falar, apontou para a imensa estante fixada na parede, cheia de livros e alguns enfeites. Rei olhou para onde a mãe apontava e viu uma figura de aspecto arrepiante, de mais ou menos uns 15 centímetros. E, na verdade, ele não entendeu muito bem como é que não tinha notado aquilo antes. Um boneco de pano em formato de duende, com chapéu azul e longo, uma figura maltrapilha, suja, que exibia um sorriso maligno e zombador. A mãe riu e explicou o enigma como se acabasse de desvendar um importante crime. Oh, meu filho, quando a luz se apaga, a claridade do abajur clareia os objetos e produz as tão temidas sombras. É só isso, reizinho? Rei não achou nenhuma graça, mas achou lógica na explicação. Provavelmente era isso mesmo. Mas pelo resto da madrugada e das noites seguintes, torceu para que fosse somente isso. Sombras. Porém, como nem tudo é o que o coração deseja, as outras noites não foram menos angustiantes. Bom, passaram uns dias e até que Rei começou a se acostumar com os ruídos noturnos. Já não se importava tanto com o barulho do vento, das latas vazias de tinta jogadas pela casa, pelo quintal. As sombras já não tinham mais o poder de desenhar figuras assim com tanta vivacidade. Agora, a figura suja do duende lhe vigiando era a única coisa que continuava a incomodá-lo. Só não o havia tirado de lá ainda para não parecer para a mãe que estava com medo. Embora estivesse. Bom, uns dias depois, quando a mãe já não entrava mais em seu quarto, Rei resolveu pegar a figura maltrapilha e se livrar dela. Assim que pegou o boneco, se impressionou. Realmente, era de pano como imaginava, mas era bastante pesado para ser um brinquedo. Era quente demais para não ter vida. A temperatura do corpo era alta, como se corresse sangue em suas veias. Aquilo não era um boneco, e ele teve certeza disso. E, sem perder tempo, colocou a figura hedionda dentro de um saco plástico e subiu até o último andar e jogou a pesada sacola, ó, dentro do sótão. Mesmo depois de horas, Rei não conseguiu esquecer o boneco. Foi até o computador de sua mãe e pesquisou a palavra duende. Criatura do folclore ibérico, latino-americano e filipino. O termo duende tem origem na expressão espanhola dueño de la casa, o que significa o dono da casa. É um espírito travesso que habita uma casa. O dono da casa? Rei se arrepiou ao repetir a frase. Pensou em contar para a mãe os seus temores. Algo lhe dizia que aquele duende de pano não iria lhes deixar em paz. Mas se dissesse isso, que estava com medo de um brinquedo, sua mãe iria rir
e ainda contar para suas tias. E Rei odiava quando sua mãe contava seus segredos para os outros. E ó, ela era mestra nisso. A noite chegou e se Rei soubesse que aquela seria sua última noite ali e a pior de sua vida, ele teria contado seus pressentimentos à sua mãe e implorado a ela que sumissem daquela casa o mais rápido possível. Naquela noite, Rei e sua mãe foram para a cama pouco depois das 10, como era de costume. Era a 7ª noite que dormiam naquela casa e fazia um frio incomum. Um forte estrondo soou lá fora e marcou o início de uma noite de tempestade. Segundos depois, um raio clareou o quarto de Rei e fez com que ele ficasse ainda mais desperto. Com a ventania varrendo tudo lá fora, as janelas se abriam de par em par. E no escuro, Rei se levantou para fechá-las. E enquanto tentava acender a luz, teve a impressão de ouvir passos dentro da casa, próximos ao corredor que dava acesso ao seu quarto. O coração bateu com mais violência e a corrente de ar frio percorreu seu corpo dos pés até a cabeça. Em pé, ele começou a palpar as paredes até encontrar o interruptor. O pressionou, porém as luzes não se acenderam. O barulho das pisadas se fez ainda mais nítido. Desta vez, parecia vir em direção ao quarto, andando rapidamente e atravessando a porta. Sem voz e sem conseguir sequer gritar, Rei saiu em disparada pelo escuro em busca de sua mãe. Para se direcionar, ele utilizava as palmas da mão nas paredes. E estava muito escuro, muito escuro. E quando ele deu ali por uns 5 passos, sua mão se chocou com algo que não era a parede. O apalpou e viu que era macio como a pele humana, quente como um corpo febril. E aterrorizado, um relâmpago iluminou todo o quarto e ele viu o que tocava. Era um menino da sua altura e estava na sua frente sorrindo. E da boca do menino saiu: "Esta é a sua última noite aqui." Rei saiu correndo, atravessou a porta, seguiu gritando pelo corredor até que se encontrou com sua mãe, que corria na direção contrária e segurava uma lanterna. "A senhora também viu? A senhora também viu?" perguntou ele, desesperado. A mãe não respondeu, mas pela palidez da pele e o pavor nos olhos, provavelmente ela também havia visto a criança. Naquela mesma hora, abandonaram a casa sem levar nada. Deixaram para trás todos os pertences. Correram em meio à tempestade, entraram no carro e fugiram para o acostamento da estrada, onde esperaram até o dia amanhecer. A mãe, na verdade, nunca respondeu àquela pergunta de Rei, se havia visto ou não o menino. Mas pela expressão de pânico que ela trazia em sua face quando encontrou o Rei no corredor, não era preciso dizer mais nada. Ao amanhecer, voltaram na casa. Tremendo de frio, com as roupas molhadas, quase não conversavam, porque ainda estavam em estado de choque. Andaram pelos cômodos da casa e tudo estava como deixaram, exceto algo. Rei estremeceu ao ver que o duende estava na estante no mesmo lugar de antes, de onde ele havia retirado. Na parede estava escrito com um vermelho sangue ainda molhado: "Foi a última noite de vocês aqui. Não mexam no meu brinquedo." Conta-se que essa família se mudou para outra cidade no mesmo dia. Para trás ficou aquela noite assombrosa, uma noite que nunca mais merecia ser lembrada. Já em uma nova cidade, Rei começou uma nova rotina. Uma nova casa, dessa vez alugada. Não era enorme, não era antiga. E com o passar dos dias, quase não lembrava mais da noite pavorosa. Até que um dia, enquanto assistia desenho animado na TV,
o canal saiu do ar. Chuviscou a tela por alguns segundos e logo em seguida voltou a imagem. Mas em outro canal, de outra região, uma nova programação. Passava um telejornal local de uma outra cidade. E a notícia era sobre um menino desaparecido. Pela foto, imediatamente Rei percebeu de quem se tratava. E soltou um grito quando ouviu o apresentador dizer: ontem, pela manhã, foi encontrado os restos mortais do menino que estava há meses desaparecido. Aconteceu, acabou e foi verdade. Que esse não seja o meu fim, mas sim o fim desse conto. Um grande beijo e até a próxima história. Tchau, tchau!